Ah, o progresso! Trocamos daquelas máquinas fumacentas pelos botõezinhos das nossas pequenas caixinhas maravilhosas. Especialistas nos prometeram que a tecnologia nos faria trabalhar menos, produzir mais e assim usaríamos nosso tempo livre com coisas úteis, como escrever uma sinfonia, observar um anão sendo arremessado em xícaras de café. Mas então, o que deu errado? Hoje, trabalhamos cada vez mais e com o chefe à distância de um zap-zap. Nunca conseguimos largar a caneta como faziam os nossos avós. Quanto mais tecnologia, mais se apertam os prazos, mais aumentam as metas e mais exigem resultados impossíveis. Mas tudo bem, temos que vestir a camisa, né? Afinal, somos uma grande família. E o home office? Esse é bom porque você não vai para o trabalho, né? Mas também nunca sai dele. Então, será que existe, mesmo na modernidade, uma forma mais sadia de lidar com o trampo? Para refletir sobre esse assunto, nós, do Quinto Elemento, trouxemos Carlos de Freitas. Maravilha, eu amo o trabalho. Sou capaz de ficar horas olhando para ele. Lucas Honorato. Se liga no trampo, meu. É, o trampo. Trampo, meu. Qual é o seu nome mesmo? Luigi, né? Luigi Marnoto. Luigi Vamos Marnoto. parar de vagabundagem e vamos trabalhar, não? Vamos trabalhar. O que vocês acham Opa. Eu sou o Felipe dessa Trielli. ideia? E vamos trabalhar. Então, e aí? Vamos trabalhar. Isso quando a gente ia no circo, um palhaço sempre falava, né? Vamos trabalhar! Aí começava a palhaçada. É igual isso aqui. É parecido. Vocês gostam de trabalhar? Do que você está falando? Não compreendo. Não hablo Não língua. trabalhadores. Porra, trabalhei minha vida inteira. Tudo que eu sei fazer é trabalhar. Saí do ventre da minha mãe e comecei a labuta, que é viver nesse mundo Vasto mundo. incompreensível. E você, Lucas, você curte trabalhar? Eu nunca liguei pra trabalhar, não. Eu trabalhava. Sim. Ia lá e fazia. A não ser quando era meio cabreiro. Quando, rapaz, teve uma o problema não é tipo, o trabalho é difícil. O problema é, caralho, eu tô lidando com um maluco. Teve uma chefe minha que ela... Um abraço aí. A gente lida com você todo Eu não tô entendendo. Eu tô lidando com Tinha a... chefe minha que era... O negócio era assim, ela chegava num dia e falava, olha, aqui, ó, isso aqui estão os e-mails das requisições dos clientes, aqui tá não sei o quê. Você pega aqui, coloca, marca como lido e passa isso aqui para o negócio tal que a gente começa a fazer ali. Aí beleza, eu falei, tá bom, amanhã já posso começar a fazer, né? Ela, pode. Aí no outro dia cheguei lá, fiz um negócio, de repente, quem foi que mexeu nos e-mails? Era assim, tive um chefe assim. era Não, essa tipo- constantemente. Aí em algum momento eu falei, dona Rô, tá meio esquisito isso aí, né? Ela ficou chateadíssima. E aí não tinha como falar com o superior dela, que o superior era o marido, e o marido não vai ficar do meu lado contra a esposa. Então só tirando essas acontece. coisas bobas. Eu tive um... Você me fez lembrar um também. Foi a primeira vez que eu pedi demissão. O cara veio com um papo. Você fez isso, fez aquilo. Eu falei, cara, eu fiz tudo que você pediu. Você pediu pra fazer isso, aquilo, aquilo. Eu fiz isso, aquilo, aquilo. Você tá reclamando agora que eu fiz isso, aquilo. Aí o cara continuou, enchendo o saco. Eu pedi demissão pela primeira vez. Foi o meu primeiro emprego o segundo, com carteira assinada, assim, não sei o quê. E dos poucos, né? Porque depois virei... você teve poucos empregos, né? Eu virei PJ, produtor e depois tive a panela. Eu também tive poucos patrões. Eu talvez tive tenha tido mais aqui. mais patrão, né? Passei a vida inteira trabalhando. Eu não, eu era o opressor, na verdade. Eu era Eu aprendi com meu pai essa opressão. tive negócios. Mas também, desde cedo, tive que começar cedo, inclusive, porque chegou o cara aqui, né? Eu cheguei Com uma Com essa fome. fome, né? Uma fome. E aí, né, um monte de filho, aí tinha que começar. Mas tive de tudo, fiz de tudo na vida. Vendi livro de porta em porta, coisa que hoje é impensável. Testemunha de Jeová dos Quase isso. A recepção era a mesma. A alegria. Aquele quadro do Monty Python que o cara entra, toca a câmera e fala, é ladrão. Tem certeza que não é vendedor de enciclopédia? Não, é ladrão, ele abre. Aí ele vende uma enciclopédia. E tinha um cara que era meu colega, o Paquito. Paquito, a gente dizia que ele foi o último dos bocumocos, é uma tribo. Que ele era muito cafona, assim, ele se vestia de um jeito esquisito, calça de tergal. Mas era um puta vendedor de livro, o cara era impressionante. E ele me ensinou uma técnica interessante,
que quando você chega porque antigamente os prédios não tinham porteiros e barragem, não, você entrava. Mal bem, você tinha as campainhas. Olha, nesse tempo nem isso. O interfone era uma coisa ainda futura. Ficção científica, o interfone. Total. Era igual CD. Assim, era uma coisa. E aí a gente subia lá, ia tocando de porta em porta. E aí os caras olham no olho mágico, né? Fala, pô, vendedor, ficar com uma pastinha com os livros debaixo do braço, não atende. A manha é a seguinte, quando você vira o olho lá, o olho mágico, escurecer, você fala, boa tarde, como vai? A pessoa fica sem graça e acaba abrindo. E funcionava isso. Mas o assunto que a gente começou na abertura era essa coisa de tecnologia, não sei o quê, só que agora a gente trabalha 24 horas. Tem cara que literalmente trabalha da cama, né? Tipo, lá, zap com o chefe ou mesmo com o funcionário. Sim. E tá lá trabalhando. Por que a tecnologia não ajudou a gente? A gente é viciado em trabalho mesmo? E com um agravante, né? Depois da pandemia isso piorou. Piorou, Porque aí teve o lance do home office, aí invadiu tudo. Total. A pessoa passa 24 horas trabalhando. Se a gente parar para pensar mesmo, especialmente quando você não tá no cargo que assim, tem 4 tarefinhas, você precisa executá-las e acabou. Quando você está ativamente resolvendo problemas e tal, nunca acabam os problemas para resolver, né? Mas antes tinha o lance, né? Você tem um horário, você tem um local, um espaço geográfico no qual você trabalha, e enquanto você está ali, você está resolvendo os problemas. Agora, acabou, você volta para casa. Mas e daí? E tinha um negócio. Quando alguém te ligava em casa, é porque era realmente uma coisa que urgente. não tinha... Era urgente e importante. Exato. Quem não viu nosso programa, urgente e importante. Com o... Como é que é o nome do rapaz? Thomas Juliano. O senhor Turbando. Então, quando a coisa do urgente e do importante era mais respeitada, né? Hoje o cara... eu já vi isso, cheguei até a fazer meio distraído. Pedir um negócio pra não esquecer amanhã. Sim. Tipo, depois das 10, eu não mando nem pra amigo. Depois das 10 eu acho que... Eu tenho essa coisa ainda do telefone, né? Depois das 10, depois das 10. Né? Aliás, depois das 8. Às 10 era só gente íntima. Mas de mandar assim, não esquece não sei o quê, uma bobagem assim, só pra você meio que vira um bloco de notas. Só que aí, cara, o cara fica com o trabalho na cabeça 24 horas, praticamente. E tem um lance também que antigamente, boa parte dos trabalhos envolviam coisas concretas, né? Sim. Então, sei lá, uma coisa simples, o sujeito que está no campo, olha, ele tem que plantar essas sementes aqui, ou então ele tem que regar, ele tem que olhar, tem que tirar bicho do plantio dele, ele tem que fazer uma coisa para uma coisa física acontecer depois. O cara tem que mover as caixas do lugar A para o lugar B. As caixas têm que estar movidas de um lugar até outro. O cara tem que construir uma casa, tem que pôr o tijolo. E uma vez você fez, acabou o seu seu trabalho. Você não fica com isso na cabeça. Né? O ponto é como é tudo meio abstrato, tudo etéreo. O cara que vive na roça, por exemplo, ele está preocupado com o tempo inteiro. Sim, várias coisas. Dá um vento diferente. Essa ideia também de separação do trabalho e da vida diária é que também é uma ideia quase moderna. Né? Quase moderna, porque a vida do ser humano nunca foi uma vida de você falar, não, agora eu terminei meu trabalho, vou lá encontrar meus amigos ou vou passear com a minha esposa. Será? Isso não é uma ideia, não. Mas eu acho que o que acontecia que era natural. Não tinha, o trabalho era parte da vida diária porque era parte da subsistência do ser humano. Você estava ali o tempo inteiro. Sim. Entendeu? O cara tinha dificilmente o cara tinha um funcionário, às vezes tinha uma taberna, sei lá, no século XVI, século XV. Mas é muito raro esse tipo de... As coisas eram organizadas de uma forma bem diferente. E familiares, né? Familiares, em geral. Essa ideia do trabalho, porque o trabalho começa a se desenvolver mais depois da Revolução Industrial. Que aí você começa, esse tipo, né? Esse contingente que começa a invadir cidade, que começa a ter que participar da vida do operário, enfim. E aí você vai acrescentando camadas, né? Porque começa a produção. Peraí, essa produção precisa ser distribuída. Quem que vai distribuir? Então você começa a tornar a coisa complexa.
até chegar na cadeia que a gente tem hoje, que é uma cadeia hiper complexa. Quando começa esse lance do trabalho, nós estamos no ambiente urbano, você tem as fábricas, tem a zona industrial, todo mundo deve ter uma cidade aí que tem um bairro, a Vila Industrial. São Paulo tinha a zona industrial, cara. Campinas até hoje tem um bairro chamado Vila Industrial. Então, tem total. Em alguns lugares você tem lá, como é que é o nome do... conjunto comercial... Bairro comercial. Centro empresarial. Centro empresarial. Isso em São Paulo tem alguns lugares, centro empresarial, né? Então vai lá, ali é o local do ali começa... Tem as empresas, e tinha as vilas operárias, vilas como tem, assim, aquela Chácara Santo Antônio ali era uma vila operária. Aqui, uma Vila Madalena. A Moca se construiu em torno das fábricas, e montava aquelas vilas. Como é que é o nome do Matarazzo, Brás Bexiga e Barra Funda. Barra Funda é sobre isso, né? Então o lance é que essa história ela vem com essa promessa, né? Ela vem com essa promessa, a subsistência está resolvida, tá tudo certo, resolveu a subsistência, acabou. Agora, só que para gerar os recursos necessários para tocar o negócio, você tem que apertar esse botão, montar esse negócio por tanto tempo, depois você volta para sua casa e acabou. Tá tudo certo, você tá na sua casa. E aí começa... Aí surge uma coisa chamada lazer. Exatamente. Que também é moderno, né? O lazer é mais moderno que o trabalho. Do que o trabalho, Também é uma invenção de você ter um tempo de lazer. Tempo de lazer. Por exemplo, você pega lazer é invenção de comunista. Século XVIII, século XVII, quantas óperas existiam? Né? Quantos teatros haviam? A gente está falando, lembra, eu estava comentando do teatro elisabetano, ele surge, cara, é século XVI, entendeu? É tardio já, é era moderna. Aí começa a ter os espetáculos. E o lazer, o entretenimento? Antes não tem o entretenimento era na rua. Tem um trabalho, o Johann Huizinga, que escreveu o Primavera da Idade Média, ele tem um trabalho que o livro chama Homo Ludens, em que ele tenta rastrear a origem da separação entre o que é lúdico e o que é sério. Né? E ali ele acha, lá na Grécia tinha o Ludo, jogos. Então, a noção de que existem coisas que são sérias e existem coisas que não são, isso já tinha. Só que me parece que era mais... Até, se você vai lá nos semitas, lá no povo hebreu, você tinha o sábado do descanso. Sim, do descanso, né? Claro. Mas tirando esse momento que é separado no sábado por um motivo sagrado, né? Ou então, olha, a gente tem essa tradição que envolve aqui, não era... Todo o resto do fluxo do dia era mais ou menos natural. E mesmo a Grécia começou a acontecer isso porque, de fato, eles construíram cidades, que era uma coisa que... Então tem um nível de urbanização. A polis, né? Exatamente. É que eu acho que a diferença grande foi entre lazer e diversão. Diversão de diversão mesmo, que você diverte. Não, o jogo tinha outras finalidades, né? O jogo em si, por exemplo, você pega na Grécia, os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos era uma coisa meio de afirmação do povo, assim, entendeu? Vou criar aqueles melhores. Isso aqui é soldado. E isso que eu ia falar. Tinha uma ligação, soldado, com a guerra. Aquilo ali não é um atleta, né? Hoje, com essa história da gente fazer o lazer e o trabalho separar as coisas, a gente acabou colocando quando o trabalho vira a família, que é o que as empresas já faz muito tempo, isso também não é de hoje, porque quando eu era moleque já se falava, nós somos uma grande família, a família 50, Bradesco, né? A gente fazia institucional, trilha para institucional, era sempre assim, a família Votorantim, dá pra fazer um programa inteiro só sobre o mundo corporativo. Aliás, bizarro. Boa ideia. Mas assim, e aí você começa a substituir. E aí todo o seu lazer é com as pessoas do trabalho, o happy hour ali, lazer, e você mora longe da família, normalmente, já não casa, as mulheres, por exemplo, não quero casar, ter filho agora, porque quero... construir minha os carreira. Homens também, vou fazer primeiro... Então acaba que... Primeiro a carreira, exatamente. Então acaba que realmente vira a família só que... o teu pai não vai chegar assim, a gente precisa cortar custos aqui em casa, que eu tenho que pagar a conta de luz, então... Eu acho que você tem que ser retirada. Chega pro João, cara, uma pena, nossa relação é muito boa, eu gosto muito de você, mas infelizmente... É meio conveniente esse negócio, né? Porque imagina que você começa, tá trabalhando ali um pouquinho, né? Eu vou pro trabalho, eu volto.
Daí o cara começa, imagina lá o patrão tentando, tá rolando ali uma crise, ser presa do aumento de produtividade, ou então você tem o lance que o próprio mercado muda, né? No começo você tinha um marketing feito baseado na função do produto, aí depois você tem o marketing, a gente já falou isso várias vezes, inclusive no canal, o marketing baseado na aparência que o produto te dá, né? E de repente você tem dentro dos empregos também esse negócio, né? Olha, tá todo mundo pagando mais ou menos o mesmo salário. O que eu vou fazer para atrair o empregado? Aqui eu tenho um ambiente melhor, a minha empresa tem uma identidade, ela cuida da questão ambiental, ela cuida disso, ela cuida daquilo, ela preza pela família. ESG e tal. Não, antes do muito sim, o ESG é onde culmina a coisa. É o top desse troço. E aí o cara começa, associar, a ter uma identidade quase tribal com a marca e com a empresa. E aí, vamos fazer um happy hour, o cara vai lá, sai para happy hour com os colegas de trabalho. Quando ele vai ver, ele está passando cada vez mais tempo do dia dele no trabalho, o lazer dele é com as pessoas do trabalho. Porque no happy hour fala sobre o trabalho, resolve alguns pepinos, né? E o pior, fala mal do chefe. Se esse cara for demitido, ele não está perdendo só um meio de subsistência, ele está perdendo o ciclo social dele inteiro. Exato. Né? Então, mas aí tem um dado curioso, em São Paulo, sobretudo. Vi um estudo uma vez, há muitos anos, que boa parte dos casamentos das famílias se formam no ambiente de trabalho. Então, eu ia falar do lado bom disso também. Por exemplo, a Luana trabalhava comigo. Dando até minha experiência, eu trabalhei em um monte de empresa. Você tem isso daí, mas essa aí é até a página 2, entendeu? As pessoas não são tontas, né? Não levam tão a sério. Porque geralmente isso vem de um negócio, que é uma invenção também, agora deve ser, sei lá, dos anos 60, assim, que é o maldito recursos humanos, né? Que são os RHs das empresas. Isso, é 50. Porque aí entra nisso que você falou, a gente precisa atrair o funcionário. Como é que a gente atrai? Então aí a gente vende, aí a gente vende aquela historinha do Pinóquio lá, né? Vem cá, que esse parque é gostoso. Aí quando o cara entra, começa a nascer orelha de burro. Do Pinóquio. Não, tem toda para te seduzir, então ele oferece um monte de coisa. Quando você chega lá, você vê. Agora, como é que um departamento pode seduzir alguém fazendo dinâmica de grupo? Pois é. Esse é o jeito. Pois é, cara. Chegou mas aí precede a marca, né? A empresa é uma marca. Aí o cara se sujeita a qualquer besteira. Claro. Eu lembro que eu teve uma época que eu falei, se eu ganhasse na Mega Sena, eu ia ficar me candidatando em todas as vagas só pra aprontar nas dinâmicas de grupo. Isso, pra fazer tudo errado. Chegar, tirar meia, sabe? Cara, eu tinha uma coisa parecida com a Mega Sena, olha que curioso. Se eu ganhasse, eu pensava, eu não ia falar. Espírito de porco, né? Eu não ia falar nada e ia continuar indo nas reuniões, mas ia agir muito. Sim, exato, também. Sentar de costas pra mesa. Ia pagar uns funcionários, pagar uma grana, vamos entrar lá e gritar, e aí a gente volta pra cá e fala, mas gente, a gente não saiu daqui. Olha, a gente vai cair de novo, acho que é a 5ª vez que a gente cita esse livro do Melville. Do Bartleby. Tem tudo a ver. Tudo a ver. Quando ele começa a agir... Bartleby e o escrivão. O escrivão, leia isso. Cara, é um conto, é muito fininho. É um conto. E é um cara que resolve... Parar de trabalhar. Não fazer. Parar de fazer qualquer coisa, na verdade. Né? Ele fazer tudo, Ele falou, não, prefiro não fazer. Então, mas põe aí... um pouquinho de água. Aí, olha... Tem jarra. Que não ia ter jarra e a jarra olha apareceu. a jarra aí. Jean-Michel Jarra. Essa coisa de tratar como família é um problema, porque cada vez mais... Primeiro é isso, existe o outro lado também. Existem empresas menores, principalmente empresas familiares, que realmente você tem uma ligação com as pessoas. A gente está falando das nós aqui mesmo. Corporacional. Na verdade, a princípio mesmo, a coisa era, os negócios familiares e as cooperativas eram muito mais comuns, né? Então você tem um filho, você trabalha na sua casa fazendo um ofício e ali o filho começa a crescer, ele vai meio que ajudando, de repente ele aprende o seu ofício. Então o moleque não está levando jeito. Aprende o ofício, vai para... Se você dá uma olhada na história dos Gimli, por exemplo, os maiores industriais do Pão de Açúcar, de certa forma, pegavam 3 gerações de famílias trabalhando na mesma empresa. E aí realmente você começa a criar vínculo de profundo, de amizade, a família mesmo. Então, o filho do contador que estava lá todo dia, do cara do financeiro, vira... Porque também tinha isso dos filhos, né? seguirem a carreira do pai, tinha muito disso, né? Mas E quando não era assim, tinha um vínculo, né? Porque, o moleque não tá levando jeito para isso aqui. Você não vai mandar ele para qualquer lugar. Né? Isso. Então exatamente. Você tem uma relação. O moleque entra, por exemplo, com um aprendiz, aí
cria-se uma relação quase filial ali entre o sujeito que está ensinando e o menino que está aprendendo também. A questão do aprendiz. Nas artes tinham muito isso, né? O cara ia lá para o ateliê. Essa coisa do aprendizado é importante. Você aprendia para a vida também. Era um aprendizado não só de como fazer a coisa do artesão ou a coisa do... Você aprendia a viver, a ser homem, a ser uma pessoa, né? A ter responsabilidade. Hoje você faz um cursinho para MBA não sei aonde, faz um não sei o que, a própria empresa paga, mas é tudo técnica para você ser melhor para a empresa. Que você pode estar 15 anos lá, e ele vai um dia chegar e falar, tchau, cara, puta, mas eu tô há 15 anos. Só que o presidente da corporação que tá lá na Suíça, cagando e andando o que você tá fazendo, entendeu? Ele fala, tem que cortar. O RH tem medo de perder o emprego também. E ele vai falar, eu sou seu amigo, mas me corta o coração. Exatamente. Então, assim, é uma relação... Existe um documentário, que é aí que eu ia chegar, que chama Corporation. Eu vi quando eu era meio de esquerda ainda. Mas era muito legal porque ele mostrava como a corporação, quando cresce demais, não tem como ela ser gente fina. Legalzinha, Ela sempre... Por quê? Porque esses pequenos núcleos de pessoas que têm medo de perder o emprego vão criando um monstrengo de normas, de problemas, e que acaba sempre fazendo uma processo até meio paranoico, né? Quer dizer, o cara vai criando... problemas que às vezes tirar o dele da reta e que nem vai criando e problemas às vezes que nem existem, né? Que o cara vai criando o problema porque ele presume que o presidente lá, o CEO, vai achar, entendeu? E aí ele precisa mostrar serviço. E aí o bizarro é que você cria uma relação que, primeiro, ela não tem nada daquela coisa familiar, pessoal e etc. Ela finge que tem. Enquanto então, ela isso que é o mais irritante, porque agora as empresas resolveram fingir que são muito legais, entendeu? Então, o Itaú não vende mais dinheiro, entendeu? Não te cobra um juro absurdo. Ele salva o mundo. Ele salva o mundo, ele está preocupado com a baleia, sei lá. Então, o negócio vai ficando mais frio, mais impessoal, mais carniceiro, fingindo cada vez mais uma que ele é aparência legal. cada vez mais ursinho, né? Ursinho carinhoso. E eu tenho certeza que se hoje um banco aparece falando assim, o negócio é o seguinte, a gente quer tua grana porque o nosso negócio é grana e nós vamos administrar direito o teu dinheiro. Posto que nós manjamos de dinheiro, de ganhar grana. Eu iria para eles. Eu iria. Agora, mas sabe qual é o problema? Aí a gente entra num problema estrutural muito maior e muito maior, que eu entendi aqui, graças aos nossos amigos. O Lucas, o Arthur, que não está mais entre nós. Não está entre nós. Está entre nós hoje. Aquele velho problema. Mas essa coisa de que o ESG hoje virou um selo que, se você não tem, você tem um monte de coisa que você não consegue crédito. Sim. Então, assim, você já não pode ser um banco que faz isso, porque você vai estar competindo em igualdade com os outros. E você perde esse selo, né? Ou seja, às vezes pode perder o selo e aí... Ou seja, mesmo que você queira, que você, o dono do banco é um conservador que quer falar, não, eu não quero saber de... Eu até gosto do mundo, mas eu acho que essas coisas são bobagem, eu quero vender o que eu sei fazer. Ele não consegue. Isso aqui é a loucura. Não, tem um exemplo de agora, recentíssimo, acho que de anteontem. O Inter, o Banco Inter... Saiu hoje. Saiu hoje, né? Quando a gente está gravando. O Banco Inter fez uma série de exigências para os funcionários. Exigências as mais óbvias do mundo, tipo... O cabelo tem que estar com corte interessante, você não pode tomar óleo, tem que tomar banho. Quase. Evite chulé. Tipo assim, já que o cara não tem família, não tem mãe, o banco precisa falar para ele, tira a remela quando sair de casa. O que está acontecendo com o banco? Aí, o que acontece? Alguém lá de dentro, funcionário, nossa, estão oprimindo porque estão me obrigando a tomar banho. Puta, absurdo. Nossa senhora. E, bom, para começar... Não, para soltar um documento desse, imagina o que estava acontecendo. Exatamente, porque ele está falando... É igual aquele quando você vai fazer xixi lá, não faça xixi no chão. Exato. Porra, claro. Alguma coisa dá vontade de fazer xixi no chão só de raiva. Os caras estão achando que estão trabalhando na Chili Beans. Na Havaianas, né? E aí, o óbvio ululante, os caras fizeram algumas... Aí pronto, já está uma gritaria. O que acontece? O banco, com esse medo de talvez perder ESG, perder... Já voltou atrás e não, nós vamos refazer. Vocês têm que ser quem vocês são mesmo. Então é a ditadura mesmo do bolsismo. E é esquisito, você vê que ao mesmo tempo que a empresa ela tem que ser legal,
esse funcionário que está aí, ele está olhando para a empresa como uma empresa. Ele está falando, não, isso aqui, eu só estou aqui para fazer o meu trabalho, como você ousa exigir isso de mim. Mas aí quando ele vai consumir uma coisa, ele está exigindo da empresa a aparência. Então, eu acho que a gente está ficando esquizofrênico. É isso que está acontecendo, tá loucura. Não, e quanto mais o bonzinho vira... primeiro assim, era só uma coisa assim, genérica. Vamos... A ecologia, vamos salvar o planeta, andar de bicicleta. Agora já vai no micro. Os LGB, não sei o que, os não sei o que lá. O cara vai no micro, essa xícara é emite muito carbono e tal. Quanto mais vai ficando mais longe da realidade e menos aparência de bom, menos no coração a gente olha para aquilo e fala, ele é bonzinho mesmo. Mas a gente... Porque no começo dava para você acreditar que o Itaú estava preocupado mesmo quando começou árvores, essa onda. Fala assim, lembra, ele não fazia o abraçar árvore, né? Tanto é que... Mas com o tempo você vai ver, a coisa fica tão louca, e é o que você falou, e aí fica esquizofrênico. Porque o cara que está trabalhando lá não vai ter RH que chegue e fale assim, você está aqui no Itaú, mas o Itaú te ama. Me ama o cacete, e não ama mesmo. E não tem que amar também. E não tem que amar. Acho que tem dois lados, né? E aí eu vou falar da experiência brasileira. O funcionário brasileiro também talvez seja de pior qualidade da história, né? Do mundo. Não sei. Talvez na Índia, na China, no Paquistão, no Turcomenistão. Não conheço nada. Não, aqui a gente... eu tô falando que assim, eu trabalhei em um monte de empresas. Você vê assim, todo mundo querendo foder a empresa. Não tem exceção. Isso é verdade. Tem muito. Não, tem. Não tem exceção de empresas que só tem um bom... Sim. Assim, todos... A gente deu sorte. Grande parte... Mas já deve ter passado um ou outro que tentou. Em coisas anteriores, sim. Sempre tem. Nenhuma empresa está livre. Eu passei por isso. Com a livraria tive vários. Um monte de... Todas as empresas sofrem com isso. Então, a empresa também tem que se blindar de alguma forma, claro. Entendeu? Então, aí vira um jogo de... de poder. Não é nem de poder, né? É um jogo de birra, entendeu? Cara, você tá ali, você não tá obrigado a trabalhar nessa empresa. Você foi lá, no dia da sua... Tenho certeza que no dia da sua dinâmica você foi lá bem, né? Falar bem, não sei, pra entrar aqui, você... Sim. Agora, falou que ia pentear o cabelo, tomar banho. Exato. No dia da dinâmica foi bonitinho, agora tá reclamando de coisa. Cara, tenho 2 exemplos, vou dar rapidamente. Quando eu tinha livraria, eu contratava homens e mulheres, e gays, né? Ou seja, não tinha nenhum era ESG antes? Já era ESG. Não é que você contratava homem. Você contratava quem você achava que era bom. Funcionários. Nosso selo era DST. Desculpa, corta aí. Não, corta não. Deixa. Não, mas era uma coisa mesmo. Você via se a pessoa era boa. Não, então, bons funcionários. Era color e gender blind. Né? Exato. Bom, tá lá, todo mundo trabalhando. Tá. Aí uma funcionária muito ruim, fez os 3 meses de experiência lá, ainda deu um tempo, falei assim, não, vamos contratar, quem sabe me ensinando e tal, sem chance. Não gostava de trabalhar, mandei ela embora. E eu tinha uma, quando eu era empresário, eu queria tudo muito caxia, tudo certinho, falava pro contador, bicho, eu quero tudo nos trinques para não ter dor de cabeça, sobretudo em relação ao trabalhista. Aí chega uma intimação lá, dali um tempo, ela me processou e ganhou o processo, porque a livraria não era pequena, mas ela não tinha banheiro distinto de feminino e positivo. E hoje, né? Hoje eu estava dentro da parada. Então tinha que ter banheiro feminino e masculino, posto que trabalhava mulher e homem. Pelo que eu lembro, aconteceu? Não era nem um banheiro para o público, era um banheiro... Não, era um banheiro privado. Livraria, né? Quer dizer, o público, se precisasse, não ia mijar nos livros, né? Não, era bom evitar. E aí, o resultado disso, não contratei mais mulher, porque como a maioria era homem, que trabalhava eu não ia mandar todos os homens embora para poder contratar uma mulher. Né? Quer dizer, o que aconteceu? Eu virei um discriminador por uma questão de sobrevivência. Por causa de uma cretina. Por causa de uma idiota que... Não, e por causa de uma lei estúpida. Uma lei estúpida. Isso que é para proteger, teoricamente, isso aí que tá rolando, isso que rolou agora foi extrapolado ao nível macro, porque você foi juntando todas essas exigências, não, tem que ser isso aqui para ser certinho, tem que ser isso aqui para não ter discriminação. Está num nível em que existem empresas que dão a remuneração do sujeito não baseado na produtividade, mas baseado em como aquilo contribui para o score ESG. Sim. Então, por exemplo, a própria Petrobras, por exemplo, eu não sei como está nesse exato momento,
Mas assim, até o final do ano passado, que foi a última vez que eu olhei, tinha lá uma cláusula de remuneração dos executivos por compliance das metas do ESG. DSG. Então assim, o que o cara tem que fazer? Tem que plantar uma árvore. Você cumpre as metas de compensação de emissão de carbono, Sei, de coisa social. Não é o lucro da empresa, não é? Não é. São as não métricas. é nem só o lucro, não é o trabalho do cara, né? Ainda que um cara que trabalha bem, a empresa nem lucra tanto com ele, mas é um cara que resolve um monte de pepino, né? Tem que fazer parte da engrenagem. Não depende mais disso, depende... um exemplo, o Carrefour recentemente teve mais um negócio de, porque foi, como é que se diz? Discriminação, não sei o quê, a mulher andou pelada lá no meio. Eu fui... Que mulher andou pelada? Uma moça foi pelada no Carrefour porque foi discriminada, o que tem uma ligação assim... Mas ela foi pelada? Fui discriminada, portanto tiraria a roupa. Tá. Mas enfim, a questão maior é que foi falaram que foi discriminação. Nem vou entrar no mérito se foi ou se não foi, porque eu não acompanhei de perto. Mas eu descobri, por exemplo, que o Carrefour tem 50% ou mais, eu não sei o número exato, mas é um número altíssimo, no mínimo 50% de negros e mulheres trabalhando lá. Ou seja, não adianta você fazer tudo isso, porque se vier alguém querer lacrar em cima de você... Você só faz isso porque você é obrigado pela ESG, não porque você realmente acredita nisso. Eu nunca contratei um gay, eu já contratei gay, já contratei negro, já contratei lésbica, já contratei doidinho, já contratei... não contratei porque você não contratou. Você não contratou. Ainda não. Discriminação. Mas minoria. Nenhuma dessas contratações foram por esses motivos, por eles serem isso. É porque eram pessoas muito boas no que faziam. Então, assim... Eu provavelmente trato muito melhor a eles do que alguém que faz isso, porque precisa do ESG e não sei o quê. Né? Eu tenho a impressão de que a raiz disso tudo tá num ponto específico, que é o seguinte, tem aquela história de que, primeiro o sujeito não quer trabalhar. Ele quer trabalhar, ele não quer produzir. Aí ele começa a inventar esse monte de picuinha em volta, desde do sujeito no sistema financeiro que está fazendo nó em pingo d'água para multiplicar dinheiro em cima dos outros e as custas de destruição econômica, até o cara que está fazendo trambique lá na ponta e o sujeito que está olhando para o trambique do ESG e fazendo atingindo ali as metas ao invés de produzir para ganhar grana, né? Tudo isso aí parece estar enraizado no negócio. É o fato de que as pessoas estão dividindo, eu acho, a vida entre duas possibilidades. O cara acha que existe ou tortura ou brincadeira. Aí ele olha pro trabalho dele e pensa, olha, é o tal do, eu quero trabalhar com o meu hobby, você tem que fazer o que você gosta. Aí você estraga o seu hobby. O cara tem que tentar, vive a vida inteira tentando gastar menos tempo na tortura para passar mais tempo na brincadeira, ou tentando tornar o trabalho mais próximo da brincadeira e mais longe da tortura. O cara termina insatisfeito com a vida, porque você pode passar a vida inteira brincando também, a vida inteira salvando o mundo e não estar satisfeito, no fim das contas. Já entra mais um clichê que a gente usa mesmo, que é o Olavo, né? Que tem o artigo dele sobre vocação, Sim. Que ele mostra justamente isso, sobretudo na sociedade brasileira, em que a ideia de vocação é completamente desprezada. Isso. Então, ou você trabalha... Quantas vezes você já não viu isso? Né? Você trabalha porque você gosta, com o que você gosta, ou você trabalha com o que dá dinheiro? Né? Porque Sim. Você pode trabalhar com aquilo que você gosta, que não te dá dinheiro, que só te dá aborrecimento, mas é aquilo que você... O professor... Né? Lá, tá certo que está tudo meio pervertido aqui, né? Mas está tudo meio distorcido. Mas a vocação da pessoa, por exemplo, o cara que é músico, nem sempre o cara vai estar bem. Só que é a vocação do cara, entendeu? Sim. Né? Foi mais ou menos o que a gente falou naquela entrevista com o Lorde Vinheteiro, né? Porque você não pode ser músico por vocação, você tem que ser músico para ganhar dinheiro. Né? Para ele era assim, só o sentido. E aí tem esse ponto que aí vale para qualquer coisa no trabalho, assim, qual é o objetivo do trabalho? O objetivo do trabalho virou o quê? Ganhar dinheiro. Mas você falou... Só isso. Mas o trabalho, só isso. Na sua origem, ele não é para subsistência? Assim, eu acho que mais ou não menos. necessariamente. Ele não é só para isso. Ele não é só assim, para isso. É no, evidente que você pode... a questão é a seguinte, acúmulo, não é... Não necessariamente. O seu trabalho ele faz parte da sua vocação por definição. Porque se você for pensar, para a vocação é um chamado, para você se tornar uma pessoa específica. É só aborrecimento. Então, em algum momento,
E você, pela circunstância, pela vida em que você está, você é obrigado a ter algum trabalho. Então, ter algum trabalho faz parte do caminho de você se tornar a pessoa que você tem que ser. Agora, às vezes... Quando você está dentro da sua linha de vocação. Às vezes o trabalho não vai ter conexão direta, né, com a atividade que você tem que desempenhar. Exatamente. Com a vocação. Tá cheio de escritor que né, o sujeito passa... Quantos escritores não trabalharam a vida inteira no governo? Fernando Pessoa era funcionário público. Drummond era funcionário público. Porque aí é que tá, a subsistência do cara, ela vem de outra fonte. Mas a vocação dele está ali nesse sentido. A questão do cara, mas assim, a questão não é o dinheiro enquanto possibilidade de você levar uma vida decente. É o dinheiro pelo dinheiro. É o dinheiro para dizer que eu tenho um carro melhor que o teu, para dizer que eu tenho uma vida melhor que a tua. E é o seguinte, esse é o lance do dinheiro nada de agora, moderno. Nada contra aquela ideia de que todo artista precisa ser pobre. Se o escritor ganhar muito dinheiro vendendo um livro, lindo. Cara, né? Estados Unidos pode ficar rico. Disso. Exato. Philip Roth era rico. Não vale como exemplo, porque qualquer coisa que o cara fizer lá dá certo. Sim, o músico fica rico, o escritor fica rico, todo mundo fica rico, porque tem mercado para tudo ali. Rico no sentido de ter uma vida bem boa, rico, né? Porque o rico americano também é outro patamar. Você assiste o Simpsons, o Homer Simpson é um fracassado, é uma casa, 2 carros na Exatamente. Que porra é um operário agora do subúrbio, né? Mas quando vocês falam, primeiro eu quero falar sobre essa coisa do funcionário, o funcionário quer ferrar a empresa, não sei o que, voltar um pouquinho, porque eu acho que o Brasil é muito dividido entre pessoas que querem mesmo melhor. A gente viu na questão, eu vou dar uma mini politizada, mas é uma questão de observação, não tem nada a ver. Quando a gente foi na Paulista, eu não sei qual era a manifestação dessas aí, mas era uma manifestação, digamos, mais à direita. Era mais verde e amarela, vamos dizer assim. E aí, cara, a gente foi num banheiro, tinha milhões de pessoas, né? Com certeza, centenas de milhares. Mas tinha perto de 1 milhão de pessoas lá. Foi uma das maiores. E você entrava numa padaria lotada, que tinha fila dobrando a esquina, e o meu pai entrou, e quando chegou no banheiro, o banheiro estava completamente limpo. As pessoas usando uma atrás da outra, não tinha um papel no chão, não tinha aquele aviso, se tinha, não precisava, porque estava tudo ali. Beleza. Quando você ia ver... Uma padoca. Quando você ia... eu também entrei numa lojinha, fila, todo mundo respeitando a fila, quer entrar? Pô, senhora, deixa passar na frente. Parecia que você estava na Suíça, assim, nesse sentido de educação. E de repente você vê os outros que jogam lixo no chão, que não sei o quê, a da CUT lá, daqueles malucos lá. Então eu acho que existe... dentro do porque a gente fala, o brasileiro, isso tem me incomodado um pouco, porque dentro do Brasil eu acho que existem 2 Brasis bem divididos nesse sentido. Estão cada vez mais divididos. Um de pessoas que querem só viver a vida e querem... E outro do cara que quer dar um jeito... muitas vezes está misturado, essa pessoa está nos dois... Sim, eu não estou dizendo que é de direita e esquerda, não. Na direita tem disso exatamente, também. Eu só dei esse exemplo porque foi um exemplo claro disso. Eu acho que a gente aqui, por exemplo, na Panela, passou um monte de funcionário. Não é gigante, mas passou bastante gente. Ninguém nunca processou a gente. E também tem o lado do patrão. O patrão tem um monte de patrão, mesmo empresa pequenininha, que é filha da mãe pra cacete. Exatamente. E tem patrão empresa pequenininha que tenta fazer as coisas certas. Então, a gente precisa lembrar que a questão, acho que tem uma questão, o Brasil, eu não sei, eu tô cansado de odiar o Brasil. Não, eu vou insistir, não é odiar mas o Brasil. Também de amar. Aí eu entro naquela questão da ira justa, que eu estou estudando para poder fazer um minicast. A ira justa é o seguinte, você tem que se irar com aquilo que está errado. Sim. E assim, veja pelos frutos. O Brasil é um país subdesenvolvido até hoje, com todas as possibilidades de se desenvolver. Político não é diferente da gente. Político é parte da gente. É uma amostra daquilo que é a população. E então político não dá ruim tem no mundo inteiro. Não dá para você dizer porque é meio a meio, cara. 80% da população brasileira é muito problemática. É muito problemática. E assim, é um caminho, cara. É um caminho. Eu tô falando que assim, eu não desprezo a minha biografia. Eu sei que eu passei por vários momentos em que eu olhava e falava assim, cara, eu quero fuder.
Quanto mais à esquerda eu era, mais... no sentido de... Em todos, inclusive. Sexta-noite. Eu não vou separar agora o fuder, mas enfim, algumas partes eu continuo desse jeito, em algumas coisas. Mas na questão, por exemplo, de empresa, os meus últimos 3 empresas que eu já estava mais ou menos com essa visão, cara, foram completamente diferentes dos anteriores. Sim. Em que eu achava que aquela relação era uma relação de inimizade. Entre eu e meu patrão. Tem um pouco essa cultura. Depois não, você começa... E você vê que os resultados são diferentes. Você começa a ter outro tipo de Mas essa cultura, tirando os asiáticos, essa sensação de que o patrão é o inimigo. Tá, mas isso é uma coisa que... A Coreia do Sul é assim? Não, então, mas eu falei os asiáticos, não. Ah, tá, os asiáticos. Eu entendi errado. Eu entendi que os asiáticos eram assim. Não. Os japas têm uma relação, aliás, mas, que olha, é outro mundo. Mas menos. Trabalho, voltando, aí eu vou falar do... Meu pai trabalhou em empresa brasileira, empresa japonesa e empresa americana. Então ele dizia muito isso. Ele falava, cara, a empresa americana é o seguinte, você pode chegar ao meio-dia, sair às 3 horas da tarde. Você entregou o resultado, entregou o resultado, entregou aquilo que eles pretendem de crescimento. Porque eles têm todas essas metas. A empresa americana não pensa só em resultado aqui. Eu quero que cresça tanto, eu quero que cresça tanto. Sim. Enfim, você entregou isso, cara, os caras não querem saber de você. Tem um outro exemplo. A empresa japonesa é o contrário, das 6 da manhã às 10 da noite, se você sair 1 minuto antes, mesmo que você tenha rendendo pra caramba, eles já te olham torto. Eles te olham torto. Isso antes. Não, hoje não é assim. Meu pai olhava... Não, seu pai é anos 70. Não, anos 90. Agora. Não é tão antigo. Mas é evidente, deve ter mudanças. Enfim, até porque as gerações vão se sucedendo e vão piorando. E empresa brasileira era amizade. Amizade. A empresa brasileira, o que funcionava mas era uma falsa amizade, na verdade. Era aquela coisa. Às vezes meu aliado meio aqui, misturado. Meu aliado aqui. Meio falsa, mezzo falsa, mezzo verdadeira. Mas é o cara que eu tenho mais afinidade, entendeu? Porra, esse cara é legal, esse cara é bacana. Esse cara vem no bar comigo. Tanto que teve uma empresa que eu trabalhei que era muito engraçado, eu trabalhava com um amigo, que era amigo meu de infância, a gente trabalhava junto. Falava assim, porra, foda, vai ter que ir no happy hour só pra poder parecer legal com o chefe. E aí a gente ia e ficava só forçando ser legal, sabe? De sacanagem. Mas então, e esse é um problema, porque a hora que você tem que demitir o cara, vira um problema pessoal. Vira um problema pessoal. Né? Também. Quer dizer, leva você mesmo falando assim, cara, você vai embora. Por quê? Porque sim. Porque você não está produzindo do jeito que tem. A gente é amigo. Pode ser uma questão de amor ao próximo também. Porque imagina, uma forma de tirar o cara do atoleiro que ele está. Exatamente. Se ele está num lugar que ele não consegue render o que ele precisa. Sim, mas não é entendido assim. Então você está ajudando ele no final das contas. Desde que você tenha dado todos os instrumentos para que o cara se desenvolva. Né? Porque tem muito cara que também fala, o cara não rende, mas não ajuda. Agora, os dados aqui. Eu vou pegar uns dados do ISG para comentar uma coisa no final. A Natura aderiu ao Pacto Global da ONU e estabeleceu cotas de 50% de mulheres na alta liderança da companhia até 2030. Ou seja, basta ser mulher, se for melhor ou pior do que um homem na mesma situação, vai ser a mulher. A empresa também quer ter 30% de outros grupos pouco representados, como de LGBT, blá, 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 em cargos de liderança. Ou seja, virou identidade não sei o quê. Aí, identitarismo. Com toda essa coisa, chega uma pessoa que está aí, hoje, para você mandar currículo, você já está lá, que, vamos dar preferência a tal identidade, não sei o quê, gênero... discriminação. Discriminação totalmente discriminatória. A questão a gente está virando uma sociedade completamente coletivista na marra. Vocês não acham isso? Porque... não é mais uma escolha. E aí o cara que trabalha numa empresa dessas, woke, e chega no fim de semana e tira uma foto abraçado com o filho de camisa do Brasil, pode ser demitido porque ele é bolsonarista. Não, isso já aconteceu. Eu tenho um exemplo, não vou dizer, obviamente, porque mais gente pode perder emprego. Mas isso já acontece. Entendeu? Já acontece. Tem uma história, inclusive, de uma funcionária de uma grande empresa ligada a bancos, que tiveram que mandar embora, quer dizer, a diretoria teve que mandar embora uma trans ou uma trans, eu não sei se era. Era uma pessoa que era de um sexo e mudou. E aí, só que essa pessoa não trabalhava, ela passava o dia no Twitter se vitimizando, militando, falando que sou perseguida, não sei o que lá e tal.
Aí essa diretora falou assim, tem uma hora que a gente vai ter que mandar embora, porque ela não trabalha, não produz nada, zero e tal. Bom, o CEO da empresa falou assim, putz, difícil, porque ela tem uma certa influência, ela é influencer do Twitter, e se a gente mandar embora ela vai gritar, e aí para nossa imagem, mas acontece que ela não trabalha. E o pessoal que trabalha com ela fala, por que ela não trabalha e eu tenho que trabalhar? Porque tem acaba isso, causando isso. Óbvio. Eu tô aqui me ferrando, trabalhando que nem um louco. A figura fica lá no Twitter. Bom, decidiram mandar embora. Mas a exigência para recontratação tinha que ter as mesmas características da trans que foi demitida. Físicas de lugar, tudo, né? Não, tudo, a característica. Ou seja, afunilou de um tal ponto que, assim, ficou 2 meses para achar alguém. Agora, com um detalhe, a pessoa não tinha experiência na área, não era... não é porque ela era boa, não tinha, mas achou, bota aí, encaixa, entendeu? Cara, então... Você pega aquele O Zero Infinito do Arthur Koestler, você vai ver a sociedade soviética. Soviética, exatamente. Quer dizer, o que isso estrutura? Cada vez mais gueto, cada vez mais bolha. Uhum. Você vai ter que ter uma empresa... na sociedade soviética, se você não tivesse alinhado ali com... imagina, teu vizinho ideologicamente... Aliás, se teu vizinho não gostasse de você, ele podia dizer que você era... Sim. E você se ferrava. Agora, aconteceu um caso interessante que eu vi também esses dias... de um cara da época da eleição do Trump, uma feminista radical, viu um cara de boné... Vocês viram isso? Estava no Twitter, eu vi, acho que hoje ou ontem. Hoje ou anteontem? Hoje ou anteontem. Pode ser. Tá um nível porque a gravação do programa... Porque a gente teve um dia aí que deu quase uma... todo mundo meio que morreu, né? Teve um dia que a gente perdeu aí. No Twitter... E aí um senhor tava com boné, cara, manifestação dele, botou o boné e foi tomar café da manhã no negócio. Uma feminista radical começou a xingar o cara. Não, ela fez um vídeo dizendo assim, eu vou voltar aqui e vou falar com ele vai provavelmente me xingar, porque eu vou demitir ele vai sair do trabalho dele. E aí voltou, começou a xingar, e o cara, tudo bem, não sei o que, tal, pegou. O que aconteceu? Foi o efeito contrário. A menina trabalhava numa loja de música e o dono da loja de música mandou ela embora. Demitiu ela. Porque ele falou assim, cara, a música une as pessoas, a música não separa as pessoas. Bacana. Entendeu? Então, o que ela fez com o cara, mesmo se fosse um cara do outro, ele falou, se fosse um cara do outro lado e fizesse igual, também teria sido demitido. Sim. Esse tipo de atitude não é admissível na minha empresa. E diz que a empresa agora está lucrando pra caramba. Mas acontece isso também. Todo efeito, todo movimento muito forte que tende a querer te oprimir, vai ter uma resposta contrária, às vezes de micro atitudes, que vão minando esse tipo de coisa, cara. E vai acontecer, eu não tenho a menor dúvida, porque o ser humano é muito maior do que essa vida diária mesquinha. Então tem um exemplo parecido que o Vitor aqui contou. Um amigo dele que tem um restaurante em Dublin, e aí um influencer lá, um blogueiro, foi num restaurante, na hora de ir embora, o cara era super top, um blogueiro conhecido da Irlanda, e aí ele falou, o cara cobrou a conta dele, e ele falou assim, vou pagar, eu sou o fulano, né, Ele falou, não, nem fudendo, você vai pagar, porque você é um cliente como lá. Aí o cara foi lá no blog e esculhambou o restaurante, falou que foi perseguido, que foram mal criado com ele, não sei o que lá, pá. Aí o dono do restaurante botou uma placa na porta e falou assim, é proibida a entrada de blogueiros e influencers nesse restaurante. Cara, bombou o restaurante, fila pra entrar. Mas aí... Muito bom. Eu falei, e veganos também não. Pronto, ele já aproveitou e não deixou entrar vegano. Mas a questão da vocação também, que é um negócio que você falou, e eu queria voltar, porque... Eu trabalho com música, que é a minha vocação, com certeza. Eu tenho certeza que eu tenho essa vocação. Mas as pessoas muitas vezes vêm falar comigo, que legal, você queria trabalhar com isso também, porque o cara tem o hobby de tocar e não sei o quê. E aí, quando a gente fala em vocação,
você tem que ter muito claro que a vocação não é uma coisa que você acha gostosinho fazer. Não é prazer. É uma coisa que você, se você não pode fizer... dar prazer também. Pode dar. Vai dar. Muitas vezes vai dar. Resultado. Mas não é o tempo inteiro também. Mas, toda coisa boa, você tem sofrido. Você tem trabalho. Mas o prazer... Tirando fazer filho, o resto é sofrido. Mas ter o filho... Depende, tem um pedaço ali. No caso do filho, a consequência vem depois. Mas a questão é que a vocação é uma coisa, inclusive, às vezes dolorosa, porque você precisa fazer, e às vezes na arte, por exemplo, que é uma casa, o negócio não sai, você faz... Mas aquele processo... Muitas vezes, nesse processo de você, às vezes, não poder viver dessa tua vocação, você ter que... Às vezes não poder... Você não poder realizar. Muita gente, cara, né? Pra coisa mais tangível mesmo. Olha, tem pessoas cuja vocação dela, a vocação é, seja um bom pai. Não importa quais sejam os meios de sustento, o sujeito tem que ser um bom pai. Essa daí, a maioria vem meio de fábrica. E aí o que acontece? Alguns às vezes, essa vocação mesmo é um sofrimento danado por você conseguir fazer isso, especialmente dependendo do ambiente que você tiver. Então, tem mesmo A vocação é como um amor, ela exige o sacrifício. Ela exige que você esteja feliz quando você está padecendo no paraíso. Não é uma coisa que vai ser sempre gostosinha. Isso é uma coisa que Não, vocação não tem nada a ver com que eu queria prazer. Deixar. Então, o trabalho, aí a gente entra na questão do trabalho. Eu vou ler o que o Olavo falou aqui também, que é outra coisa que estava anotada. Mas só para assim, a gente... Eu duvido que alguém tenha vocação para contador, por exemplo. Tem, cara. Tem vocação para matemática, tem vocação para determinadas coisas assim, mais genéricas. Ele pode se encontrar nisso, mas ele talvez possa se encontrar em outras coisas parecidas. Tem vocações que são assim... Como é que eu vou dizer? Por exemplo, ninguém nasce... Quando eu falo assim, Pelé nasceu para o futebol. Ele nasceu com condições para que se ele se jogasse futebol, ele seria o maior do mundo. Sim. Nasceu com essas condições. Mas talvez se ele fosse outra coisa, ele também se daria bem. Tanto que fizeram testes com ele poderia ser bom no basquete. Ele seria fera no basquete? O Edson. Seria um bom contador, o Edson. Seu Edson. Acho que aí não. Por quê? Preciso do balanço desse... Porque para a questão dele não é sentado na... Se bem que ele tinha uma visão matemática. Você pega vários caras, por exemplo, que o cara escolheu o basquete, mas ele era um dos maiores jogadores de futebol americano. Sim. Ou o contrário. Entendeu? Mas aí... tem uma coisa também que... Ele seria um atleta bom. Caminhos potencialidades que você nasce. Cada um nasce com um determinado conjunto de potencialidades que você vai desenvolver. Não tem jeito, cara, entendeu? Assim, por exemplo, você nasceu para arte. Às vezes, se você não tivesse estudado música, você poderia ter sido escritor. Sim. Entendeu? Você tem uma vocação, uma sensibilidade que... Ou mesmo publicitário. Não vai te dar... Não ia te dar certo. Você não ia se dar bem sendo engenheiro agrônomo. Novamente, a gente está encarando a vocação como o chamado para realizar uma atividade. Quando na verdade é outra coisa. Para não ter confusão justamente disso, de achar que assim, nossa, minha vocação é ser... Porque muitas vezes a coisa tem menos a ver com essa atividade que a gente está olhando, mas é mais a ver com todo. Porque normalmente, a vocação é um chamado para você se tornar alguém. Você tem que se tornar essa pessoa. Para se tornar essa pessoa, o sujeito, ele sei lá... Tem vários caminhos. Não é que tem vários caminhos. Tem vários caminhos mesmo. Mas tem uma outra coisa, que é o seguinte, olha. Tem uma atividade profissional dele técnica. Se o cara é bom de matemática, ele vai ser contador. Faz parte da vocação dele também ser pai. Tem alguma outra habilidade que ele vai fazer no tempo de lazer dele que às vezes conversa e às vezes não conversa com essas duas, que também contribuem para a formação dele. Então é uma mistura de coisas que formam uma pessoa, né? E às vezes essa atividade para a qual a gente está olhando, muitas vezes, até para a gente, que mesmo o cara seja ateu, meio materialista, que é meio esquisito você falar de vocação dentro do mundo secularizado, né? O cara, ele olha para ele vê que ele tem algumas qualidades e alguns defeitos. Você não tem como negar. Muitas vezes, alguns desses defeitos, eles são purgados, às vezes na porrada mesmo, quando o cara é obrigado a fazer um negócio que ele detesta para sustentar a coisa que ele gosta e que ele faz quando ele não tá fazendo essa. Mas aí é que a gente entra no que o Olavo fala aqui. Fala. Que era exatamente onde eu ia chegar. Qualquer que seja o seu emprego, o Olavo de Carvalho fala, qualquer que seja o seu emprego, por mais humilde e até deprimente, dedique a ele o melhor de si, como se fosse um dever de religião, porque de fato é. Nunca se ouviu dizer que Nosso Senhor
Jesus Cristo, no caso, no seu emprego de carpinteiro, deixasse de entregar alguma encomenda sob o pretexto de que tenho que falar com meu pai lá em cima. Ou seja, não vai dar porque eu preciso falar com meu pai. Eu sou Deus aqui, dá licença. Ou seja, eu não posso ficar sem trabalhar hoje. Isso é um caminho para a felicidade, eu acho Exato, mesmo. sim, exato. Seja qual for o seu... Isso a gente vê assim, caixa do pomar, você sempre fala do pomar, o pessoal aqui da esquina. Trabalhando o cara com uma trabalha alegria. com Gari, não teve o Gari que dançava e não sei o quê? Não importa o trabalho, se você dignifica e oferece a Deus... E glorifica. Mesmo que você não acredite, mesmo que você não acredite em Deus, talvez esse cara seja até ateu, esse Gari e tal, mas ele tá fazendo de um jeito tão dentro daquilo, tão... que ele tá se santificando numa coisa que às vezes não é prazerosa, que às vezes não é... Mas uma coisa que eu aprendi em casa, não fazendo as coisas, é que assim, o dia que eu lavo a louça de má vontade, não só a louça vai ficar mal lavada, como vai ser um saco do cacete. O dia que eu falo, não, puta, hoje eu vou caprichar, vou fazer... Meu, é gostoso, não sei porquê, é gostoso pelo fato de você estar fazendo. Eu vou repetir, aliás, podia botar como é que chama? Na descrição do programa, uma oração a São José, que ele dedica ao trabalho, foi o Papa Pio X, se eu não me engano, que é o autor dessa oração. Aquilo é de uma beleza, porque é mais ou menos isso que o Olavo falou, só que de um jeito São José. mais... Para São José. Acho que se chama oração para São José, mas depois a gente acha e coloca lá, porque é muito bom. A gente está o tempo inteiro aqui falando do trabalho como o trabalho serve a nós. Mas o negócio é que o seu trabalho não é para você. Você ganha algo com ele. Quando você faz, você ganha lá a recompensa material, quando você faz um negócio bem feito. Quando você se entrega a ele, se entrega à servidão, você ganha essa satisfação, mas o seu trabalho ele é para os outros. Sim. Assim como você é para os outros também. Né? Porque nada tem o seu fim em si mesmo. Né? Pô, essa caneca aqui, o fim dela é armazenar um líquido que está fora dela, o seu fim é fazer alguma coisa para outras pessoas que não são você. Né? Claro. Então, acho que é aí que está a pegadinha. E a gente percebe bem isso, tudo isso, a questão da vocação, a questão do cara... questão do cara trabalhar com esse ímpeto de, não, vou trabalhar bem porque é melhor, porque, enfim... tudo isso você vê quando o cara também tem uma relação com o dinheiro, porque não tem coisa pior para funcionário, para patrão, para todo mundo que está em volta, do que o cara colocar o dinheiro acima do trabalho. Ou seja, o dinheiro mas que seja o único objetivo. O único objetivo. Claro. Quando o cara tem esse fim em si, ele trabalha só para ele. Ele só pensa nele. Exatamente. O dinheiro ou o fruto do seu trabalho, no caso, por exemplo, não necessariamente o dinheiro, você planta o pão ou o trigo para conseguir o pão. É um resultado. Aquilo é justamente a consequência do trabalho e não a causa. Quando as pessoas começam a trabalhar, elas são mais infelizes. Eu vejo isso assim, 100% das vezes eu tenho científico, das pessoas que eu convivi, que eu participei, e que o dinheiro, assim, tá sempre assim, não, mas pô, mas tá bom, vou fazer, mas vou levar... É sempre esse pensamento, não é nem que tá errado, o cara tem que pensar em dinheiro. De fato, você tem que cobrar pelo que ele ganha. Mais ou menos medir suas contas e falar, pô, será que sobra um pouquinho? Não, eu não tô dizendo que o dinheiro não... sobra muito. Você trabalha também, tem que receber. Mas se o seu fim, não é nem o patrão não precisa nem saber disso, mas se o seu fim último é a grana e não o trabalho, aquilo vai ver como você tá, e aí você tá ferrado. Por quê? Acontece coisa, eu vou falar da minha área também. O cara que, começou uma ondinha de pagode. Putz, vamos fazer uma banda de pagode porque pagode tá dando dinheiro. Você tá sempre correndo atrás, o dinheiro tá sempre fugindo. E aí quando o cara fala, pô, eu gosto de pagode, vou fazer uma bandinha de pagode porque é um negócio que fala no meu coração, eu vou escrever. É o cara que fica rico com dinheiro, que nem tinha pensado no assunto. Mas aí entra é tão mais complexo pelo seguinte, às vezes o cara ganha dinheiro, ele vai continuar infeliz. Sim. Ele vai ganhar uma bolada. Quantos casos a gente não vê, né? Do cara Elvis Presley. Menudos. Não, e tem casos. Mas o Elvis é um excelente exemplo. Elvis Presley, o cara tinha tudo. Tinha tudo. Olha que engraçado. Vejam o filme, é interessante. Até para ganhar dinheiro, tem pessoas cuja vocação é gerar de fato mais dinheiro, mas é para servir ao próximo. Exatamente. Mas o Elvis é mais legal. Acabei de citar a família Guinle. Isso. Quando os Guinle, realmente, eles tinham uma preocupação e vocação social.
Assim, até chegar o Jorginho, a empresa, né? antes de existir, e torrar tudo. E torrar tudo. Mas eles tinham, antes do INSS, antes de leis trabalhistas, antes do Getúlio, etc. Eles já se preocupavam com as famílias. Eles tinham tudo. Aliás, se os governos se baseassem no que eles faziam, no modelo deles, pô, ia ser uma beleza. E tanto é que quem trabalhava para uns Guine, porra, era Deus no céu e o Guine na terra, porque os caras... E aí de verdade, né? Não era porque tinha um RH bom. Não, foi o que eu falei. O cara tinha essa vocação. Eram 3 gerações trabalhando pro cara, entendeu? Porque... O Disque Votorantim tinha um pouco essa praia também. De você não... A sua preocupação é não deixar a família desamparada, não deixar o cara desamparado. Porque isso é realmente... Quanto maior o teu poder, maior é a tua responsabilidade. Isso é para os comunistas, eu vou falar, da minha parte. E não estou falando, eu não vou fazer média aqui, falar, como eu sou bonzinho, não sei o quê. Porque é uma questão de temperamento. Eu nunca fui um cara que meu sonho era ser rico. Meu sonho era pagar as contas, ficar bem. Claro que eu gosto de luxo, gosto de conforto, tá? Não quer dizer que eu não gosto. Mas não era o meu sonho da minha vida, porque tem gente que acorda pensando nisso, né? E como patrão, a minha experiência, agora a gente está num outro formato aqui diferente, mas o tempo que eu fui... E eu sei que o Daniel é assim também, porque é meu sócio, e a gente tinha muito isso. Era muito legal quando você via um cara que trabalhava bem, começar a ganhar mais e a gente ter a capacidade de pagar também, porque às vezes o patrão quer pagar e não pode, né? O pessoal acha que assim, é infinito, vamos pagar quanto que... E esse circo, a coisa circulando, pra gente era mais legal do que ganhar muito. Claro que se a gente ganhasse uma bolada ia ser mais legal, porque você conseguia fazer mais, crescer e tal. Mas o fato da coisa estar circulando, pessoas talentosas, pessoas bacanas, pessoas estarem fazendo... Então essa coisa do marxismo ali... Eu vi que que era furado. Porque tem um patrão escroto. Exato. E tem um cara, patrão todas que as vezes que eu trabalhei em chefia, a coisa que mais me deixava feliz era chegar pra um cara e falar assim, você tá sendo promovido. Sentar com o cara e falar, agora, um cara que merecesse tem que demitir. Ainda, né? Demitir é terrível. Cara, tem que demitir. É uma das piores coisas que existem. Algumas vezes. Só tem uma coisa pior que demitir. Ser demitido, né? Não, posso falar? Não sei, às vezes não. Eu também não sei. Eu também não sei medir, não. Porque... Eu não sei porque cara, eu já tive assim de passar, de falar, cara, não acredito que esse cara vai embora. Mas então, sobretudo com essa cultura brasileira, eu me lembro um cara que eu demiti na Câmara Americana, o cara chorava e falava assim, você é um traidor, apontava pra minha cara, eu falei assim, caralho, mas por que eu te traí? Nem conheço tua mulher. Mas assim, o cara me via como um traidor. Como ele falou assim, não, porque você falou que eu estava indo bem, ele estava mesmo. E na verdade, eu tive que demiti-lo porque me mandaram demitir, quer dizer, não era nem vontade minha. Isso é outra coisa. Mas aí sou traidor. A maior parte das vezes que eu demiti foi por isso. Quando você não pode pagar, não é porque normalmente as pessoas vão bem, a gente contrata bem até. Porque aí a questão de você demitir quem você não quer, né? Porque fala, puta, não dá, a gente teve pandemia, a gente teve um monte de coisa, e aí você fala, cara... E mesmo o cara que é filha da puta, cara, eu já tive que demitir, cara, mas não é prazeroso, não é gostoso, É porque você vai mexer com a vida do cara, não tem jeito, né, bicho? Não tem jeito. Mas enfim, voltando pro trabalho, como eu ia te perguntar aquela hora. A gente estava discutindo se trabalho é castigo. Quando Deus criou o homem, ele entrega a terra, o planeta, entrega para o homem administrar, né? Então, ou seja, trabalho. Tinha trampo. O que talvez não acontecesse é o desprazer do trabalho, né? Mas o trabalho... Que aí esse é o ponto. Eu falo isso porque existe uma leitura, que era até mais ou menos o que você estava falando, não, porque quando foram expulsos do paraíso, falou, você vai ter que trabalhar para conseguir as coisas no suor. Do seu próprio rosto, não sei o quê. Só que não é que ele não trabalhava lá. O trabalho em si é algo nobre e tanto é que é mesmo. Você vê, quando a pessoa está trabalhando, ela está digna, né? Então, era no Jardim do Éden, né? Então devia ser tudo de uma forma perfeita, né? Tudo de uma forma perfeita, com tudo no... Mas vocês já tiveram a sensação, quando você faz uma coisa, você fala, caraca, eu tinha que estar fazendo isso aqui desse jeito, nessa hora mesmo. Muito. Aí você faz aquele negócio e acaba...
Aí agora imagina que era tudo assim. Todas as coisas eram assim. Todas as tarefas. Terminar uma tarefa e achar que eu fiz bem, porra, até hoje tá difícil. Cara. Mas depois de 2 anos você não vê o que você fez? Depois de 2 anos, quando eu volto, eu falo, pô, até que não era ruim. Não é nem você terminar e olhar o resultado. Enquanto você tá fazendo, você fala, pô, é isso aqui mesmo que eu tinha que estar fazendo agora, nesse momento. Isso jorra uma serotonina ali. Quando você tá cozinhando, você deve sentir isso. Eu, quando estou produzindo uma música, mesmo que fosse o jingle mais safado de todos, chega uma hora que entra num eu tô tentando negócio trazer a imaginação, acho que eu entendi o que você quis dizer, que é o que vocês não... Mas de você falar, cara, é isso mesmo, eu tô aqui, era isso mesmo que eu tinha que estar fazendo. Exatamente, olha não teria outra coisa pra estar fazendo, tá um saco, tá um inferno, tá uma merda, mas assim, é isso, cara, é isso mesmo que tem que ser feito. Pô, e tem que fazer desse jeito. Agora imagina que era tudo assim, pô, acontecia um problema lá, caiu uma árvore porque choveu, deu uma tempestade, é um problema, pô, vai arrumar e tal, não sei. Não sei se não tinha muito problema, tempestade no paraíso. Ordenado. Não, o problema tinha porque o cara já tinha mulher, né? É verdade. Já tinha a mulher dele lá. Falou assim, caiu a árvore lá, Adão. Porra, bateu vento. Tá fazendo o quê, cara? O termo paraíso precisa ser substituído. Tá brincando. Depois que a mulher, tá aí sem fazer nada, vendo a televisão aí, pô, vem me ajudar a fazer. Vendo Netflix aí. Vem cá, eu conheci uma cobrinha. Então você tem essa Por isso relação... que o pessoal gosta, desculpa, quando a Paula vem, né? Porque é uma mulher pra gente ficar muito testosterona. Vai lá. E aí, nesse sentido, o ser humano tem um trabalho que é o seguinte, Adão, quando ele tá ali, a gente falou isso várias vezes também, ele tá dando nome às coisas, ele tá meio que, enquanto criatura, participando da criação. Exato. É um trampo, vou dar nome pra isso. E dar o nome não é só, isso aqui chama madeira, aquilo ali é o saguim, as coisas, aquele ali é o mocergo, é o largato. Não, é dar a função da coisa dentro da criação. E é nesse sentido, você olha, o ser humano, ele meio que é assim. Quando você tem um filho e você o educa... Você dá o nome. Sim, quando você põe uma coisa no mundo, tipo, isso aqui não tinha esses elementos espalhados, eu organizei desse jeito, e agora tem esse negócio, isso aqui afeta a realidade, afeta as outras pessoas. Você está contribuindo para a criação enquanto tal, né? E isso é um trabalho, né? Isso aqui. Exatamente. Tá fazendo agora. Exato, Pô, até me deu um ânimozinho agora. Esse programa me deu vontade de trabalhar aqui. Tem alguma coisa errada. Tem que lembrar que na entrada, na entrada de Auschwitz, entrada de Auschwitz estava lá o trabalho enobrece, não sei o que lá. Nossa Senhora. Então, lembrem-se disso. Então, desculpa, só para pegar a origem dizem que a origem é de tripalium, né? Que é uma espécie de um instrumento de tortura. Que então, é uma cruz, né? Isso tem uma cara daquelas origens que depois que é meio cascata, né? Mas eu acho a ideia boa. Quer dizer, tripalho. Igual a palavra fuck, né? Comentem aqui embaixo para saber. Quem sabe, os nossos telespectadores são muito melhores. Sabem tudo, eles vão saber se o trabalho veio de tripalium. Eu já tinha ouvido essa teoria. Então tem esse negócio, a gente participa da criação, isso sempre teve. Mas a partir do momento quando a desordem entra, que é que tá o problema? Pô, o problema não é ser, eu tenho que pegar uma fruta no pé para sobreviver, eu tenho que caçar um bicho, ou eu tenho que me deslocar da minha casa até esse outro ponto para apertar uns botões, mover uma caixa. O problema é quando a coisa está desordenada. Que aí cria coisa como DJ. Que dá essa por exemplo, DJ. Como é que você pode chamar de profissão DJ? Caramba. Dá raiva quando eu falo vou tocar. DJ. Tocar toco eu, vai. Apertar play. Mas influencer. Tem uns caras até bons, vai. Tem uns caras DJ bons. Mas principalmente os faz. Esse é difícil, esse eu não sei fazer, não. Mas começa a surgir umas profissões e cara, não é possível. Tá totalmente desordenado. Influencer. Que gera os idiotas. Jornalista. Que é a segunda profissão mais antiga do mundo, segundo... Eu acho que é a primeira. Porque são essencialmente a mesma coisa. Exatamente. Não é muito diferente. Não. A gente estava falando hoje no grupo lá que...
você pensa por conta própria, né? O jornalista brasileiro pensa por conta jurídica, né? Conta própria. Por conta própria, não, por conta conjunta. Penso por conta conjunta. Mas, no final, o trabalho enobrece o homem. É o que estava embaixo? Era isso? Mais ou menos. Não sei se era enobrece, mas era assim, o trabalho purifica, o trabalho edifica. Tem um sujeito aqui chamado Morgenstern, o cara me manda um negócio de campo de concentração, não sei não. Eu espero que ninguém levante a mão. Pô, Morgenstern é Jude. No caso dele Morgenstern é de alemão. É de bigode. É Stern, não é Ten. Mas tem sua origem. Bom, a gente tá devagar. É a zambuja, no fim das contas. No final é zambuja. Mas eu não acho que o trabalho seja um castigo, não. Então, não acho. Aí, para finalizar... O castigo é desordem. Você quer falar suas últimas palavras? Já estamos acabando? Vai te mandar. Já estamos. O roteiro que a gente tinha traçado, eu tenho aqui o chat GPT falando sobre a Bíblia. Chato GPT? Ele mandou bem, falando sobre o trabalho cristão, ele falou certinho. Tá bom. Mas então, se você quiser saber, você vai no chat GPT e fala o que é o trabalho cristão. Então, mas o chat... Aí ele fala pra você lá. Quer dizer, o Chato GPT é uma excelente prova de que cada vez mais as pessoas vão trabalhar menos, né? Porque o cara, ao invés de trabalhar, ele vai botar lá no site. Não, eu preciso produzir um texto. Vou lá no chat. Podemos falar dessa questão que não estava escrita aqui. Eu fiz nas perguntas de rua lá. E o chat GPT, o que vai fazer com o trabalho? O que vocês acham? Vai. Ou só a inteligência a artificial, né? Não o chat GPT. É piorar a Então, qualidade. eu acho que não. Isso pra semana da IAC. semana da IAC a gente vai falar. A gente pode dar uma pincelada Mas é que aqui. não, mas em relação ao trabalho diretamente, Para algumas coisas, né? O cara que faz texto publicitário. Exato. Só que é o seguinte, vai ter um cara... Já não pensava antes. Peraí. Já era medíocre antes. Então, talvez seja melhor até. Mas é isso que eu ia falar. Isso muito provavelmente vai dar uma pasteurizada. Vamos falar só de texto publicitário. Sim. Vai ficar tudo com a mesma cara. O cara que fizer uma coisa diferente, que Como pensar é o mundo com a do própria copywriter cabeça... hoje, né? Exato. É tudo meio... Acho que o perigo, na verdade, é outro. Aí o cara porque... consegue se destacar, ficar rico e Acho pronto. que o perigo é outro, porque você consegue fazer o chat GPT emular certos estilos por conta da... E você pode treinar ele com coisas suas e com coisas de... Você pode pegar... Tudo bem, mas aí eu não vejo problema. Aí vai ficar um gênio. A Sinceramente, treta eu não é o vejo seguinte, esse o problema que eu acho principal é Não. outro. Imagina a calculadora. O ChatGPT é como... o processamento de linguagem natural, não o ChatGPT em si, é como se fosse uma calculadora verbal. Isso. O que eu tô querendo dizer? Você tem a calculadora, você bota ali os numerinhos, aí você faz a operação matemática. Pô, legal, antes não tinha aquilo, o nego tinha que imaginar, o coitado do engenheiro que tá levantando o pé, tem que fazer toda a continha na mão, que negócio chato, né? Aí agora o sujeito, ele, com o advento da calculadora, ele pega ali, ele bota os números e as operações mais mecânicas resolve ele mais rápido e ele cuida da coisa lógica do problema maior. Hoje o software faz isso para ele. Agora, veja o negócio. Há muito tempo. Conforme a calculadora começou a se popularizar, né, que vinha o professor falando, não, você tem que aprender a fazer a conta, você não terá uma calculadora com você todos os dias, não vai ter, não vai ter. Né, professor? Né? Não vai ter. Ó, aqui também. E aí chega um momento que é o seguinte, Você vai ter uma HP, né? se habituou Tem, pior é que tem. Tem. você habitou Tem um tanto, aplicativo, deve ter. habitou tanto que hoje em dia o pessoal não sabe mais aritmética básica. E tá Sim, lascado. sim. Agora, imagina o perigo do seguinte: o sujeito linguagem. começa a usar a calculadora da linguagem para um monte de coisa. Pô, a gente já não tá sabendo ler e escrever muito bem. Não, Vai aí você tem chegar- toda a razão. Mas eu Vai sinto, alejar. na questão do trabalho especificamente, pra mim é mais ou menos assim, cara, o cara que vendia a máquina de escrever se ferrou durante aqueles 20 anos entre a máquina de escrever e o computador, ferrou um monte de gente. Assim como o MP3 ferrou a gente teve que se reinventar. Teu pai trabalhou com a Kodak. A Kodak, imagina, Na o cara Kodak. vendia filme para foto. Quem Kodak tem? com o maior Só case aqui na de Vila fracasso da Só história. aqui na Vila Madalena, deve ter uns 3 que tem uma camerinha analógica só para fazer. A gente falava da Linda McCartney, né? Que ela era a única herdeira da Kodak. Do A Eastman. gente fala, pô, tá, já é milionária. Ela era Linda Eastman antes. Linda Eastman, Filha do exatamente. George Eastman. É. E aí, porra, não ficou porra nenhuma. A neta dela não, Você sabe qual tem grana. não tem... Só por causa do Paul, né? Tem grana Também por causa do Paul. Para saciar alguma curiosidade dos nossos
telespectador. Já falei bonito agora. Me senti agora o Salomão Schwartzman. A própria Marília Gabriela. Eu também. Você sabe que a Kodak foi a criadora da câmera digital, né? É tecnologia da Kodak. Fez o próprio Escorpião. Não! Eles venderam, eles acharam que não ia dar certo. Sabe por que esse negócio não tem futuro? As pessoas não vão querer perder o filme. Elas não vão querer perder. Esse é o romântico. Por um tempo foi isso romântico. mesmo. No comecinho foi assim, mas, cara... Só que, cara... Como eles não pensaram? Cara, 300 fotos, você tira 5 fotos pra escolher a melhor. Você não pode fazer isso. Imagina. Você era profissional, né? Não, porque ele falou, eles vão querer espontaneidade, não sei o quê. O Instagram tá aí pra provar que ninguém quer espontaneidade nenhuma. Aliás, eu lembro um dono de loja de disco lá em Santos, quando o CD começou a tomar conta, ele falou assim, não, isso não vai pra frente. E ele só vendia vinil. E aí, que engraçado é que deu a volta, né? Deu a volta. Quer dizer, ele acabou com o CD, ficou com os vinis. E hoje não tem CD, né? O vinil ficou, mas o vinil ficou por causa do... O vinil ficou por causa da lembrança. Do charme, e dos DJs e da coisa toda. Mas tem toda aquela coisa do... Você tem onde ouvir CD hoje? Tenho. Tem, mas é porque você... Eu comprei recentemente um aparelho de CD. Porque assim, mas aqui na panela... computador não tem? Hoje, a maior parte... Nenhum computador novo vem com leitor de CD. É que o meu... Cara, o computador hoje em dia não vem mais. Eu fiquei abismado, cara. Que absurdo. Porra, do computador que eu comprei tem nem entrada USB, pra copiar CD aqui, eu tive que comprar um externo. É mesmo? Mas o... Voltando para o trabalho. Esse negócio mesmo, trabalho com a intenção correta, coloca o coração ali, vai lá, entrega o negócio, tenta servir quem você está servindo. Não tem a síndrome do Mutley. Lembra do Mutley? Que fazia o trabalho... Medalha. Esperando medalha. Se esperar só medalha. Aí já era. Você quer falar alguma coisa? Não, só isso. Vai trabalhar. Criatura. Eu também, eu não tenho como falar de trabalho muito do trabalho chato, porque eu sempre gostei muito do que eu fiz, mesmo quando era um trabalho chato, e eu reclamo o tempo todo. Quem olha de fora pensa que eu odeio o meu trabalho, mas eu adoro o meu trabalho. Então, eu adoro reclamar, inclusive. Eu tô aprendendo a não reclamar por causa da minha conversão, a reclamar menos, mas eu reclamava. Mas não era, é porque a criação, eu acho, claro, é muito eu reclamo muito na cozinha, não sei se vocês ouvem, mas eu nunca tinha reclamado. Então. É que nossa vantagem hoje é que a gente pode reclamar com uma pessoa só, o Daniel. Então tá bom. Muito bom. Muito bom, obrigado. Trabalhem felizes, trabalhem sempre lembrando que há algo maior. E um grande abraço, até o próximo Quinto Elemento. E editores, editem um bando de coisa que a gente falou que não tinha nada a ver. Vamos embora.